Olá! Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia? Talvez. Mas entre as não sonhadas, jamais houve uma que não tenha atraído o olhar e o tato de Aristóteles. Primeiro e maior sistematizador da história do pensamento, seu corpus enciclopédico definiu a epistemologia que está na base dos currículos de ensino superior ao redor do mundo. E como se não bastasse a teoria, nos deixou também a chave para a prática do saber. No comando de algumas das cabeças mais competentes da Grécia, formaria em seu liceu o primeiro centro de pesquisa científica aplicada, antecipando o aparato de produção de dados das academias contemporâneas. Curiosamente, dentre suas numerosas obras, poucas, ou talvez nenhuma, teria uma repercussão comparável à de sua pequena apostila de teoria literária. Desafiando o lugar comum de que gosto não se discute, a Poética apresenta uma análise criteriosa não só dos elementos que compõem a poesia, mas das qualidades que brilham na boa poesia. Para o historiador da literatura grega Albin Lesky, uma história da poética e dos seus influxos deveria representar uma parte importante da vida cultural do Ocidente e ser, ao mesmo tempo, a história de erros grandiosos. Após um período de hibernação milenar, o opúsculo renasceria incompleto ao olhar dos humanistas modernos. Popularizado como um manual de composição dramática, se revelou crucial para a formação da ópera italiana e do teatro barroco e neoclássico, suscitando mais de uma polêmica literária literalmente homérica. E mesmo hoje, não poucos roteiristas de Hollywood recorrem às lições da poética para aprimorar a sua arte. Assim, quer saibamos, quer não, Aristóteles segue exercendo uma influência decisiva sobre o modo como concebemos nossas histórias, vivemos nossos dramas e experimentamos o horror e a beleza do mundo. Para discutir a poética de Aristóteles, convidamos André Malta, professor de Língua e Literatura Grega da Universidade de São Paulo, Vicente Sampaio, tradutor da poética e pesquisador do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Campinas, e Fernando Gazzoni, tradutor da poética e professor de Língua e Literatura Grega na Universidade Federal de São Paulo. Vicente Sampaio, nós estamos então na Grécia, que produziu praticamente todas as formas de criação cultural e artística que formam hoje o universo da cultura contemporânea. E seria bom se a gente começasse apresentando para os nossos ouvintes o contexto histórico e como a cultura grega tem articulado, na época de Aristóteles, as questões de estética e de criação poética e artística. Perfeito. Antes de tudo, é um prazer estar aqui com todos vocês e poder conversar sobre um assunto tão instigante como é esse livro A Poética. Bom, eu acho muito importante entender que não se deve ler a Poética como uma obra que veio do nada e que ganhou por si só um caráter canônico. Ela evidentemente nasce de um contexto histórico tipicamente grego e, tendo sido escrito no século na passagem do século IV para o século III, ela tem os seus antecedentes que remontam a cerca de 150 anos antes na própria história grega. No século os gregos começaram a pensar o que é o fenômeno que nós chamamos hoje de estético, que nós chamamos hoje de artístico, ou seja, o fenômeno da música, da pintura e da poesia, sobretudo. Os primórdios da reflexão a respeito desses fenômenos, no contexto grego, acontece entre os pitagóricos, no século VI. Os pitagóricos tinham uma visão da realidade como tal, muito pautada na matemática. E a beleza, por conseguinte, ela seria a expressão de um bom arranjo matemático, de uma harmonia das proporções. Nesse sentido, eles atribuíam, muito influenciados por ritos religiosos órficos, um caráter muito benéfico da música, que é uma arte, aliás, essencialmente matemática, né? E já então eles pensavam num caráter relativamente purificador da arte, mas ainda em registro religioso. Esse caráter purificador, como acho que a gente vai ver no correr da discussão, vai ser retomado depois por Aristóteles na Poética num registro, digamos, secularizado.
Mas já ali nós temos, então, essa ideia de que há um efeito no próprio corpo que a arte promove, né? Lembrando, inclusive, que estética significa, em grego, sensibilidade. Bom, a partir depois desse primeiro momento em que os pitagóricos realçam esse caráter, diria, psicogógico, né, de condução da alma, de efeito sobre a alma, que a arte pode ter, no caso deles, sobretudo a música, posteriormente, já no século V, são os retóricos quem vão dar continuidade a essa reflexão sobre as artes. E eles o vão fazer baseando-se na ideia, sobretudo na ideia de técnica. Quer dizer, esse é um conceito novo que surge no cenário grego, principalmente através dos retóricos. E eles vão dividir as técnicas entre as técnicas prazerosas, que seriam as belas artes, como nós chamaríamos hoje, e as artes úteis, que são as artes normais, a arte de fazer mesa e assim por diante. O que é interessante na reflexão dos retóricos ou dos sofistas é que eles se arrogavam conhecedores de muitas técnicas, e sobretudo dessas técnicas do que nós chamamos de belas artes. E já então, sobretudo, por exemplo, em Górgias, no discurso de Helena e mesmo em outros fragmentos, realça-se a capacidade ilusória e, por assim dizer, enganadora que essa técnica pode dar, em específico, a arte da palavra, que é a arte mais específica de que trata a poética, e mais especificamente a poética se centra na tragédia. Mas, enfim, diante dessa capacidade de criar ilusão, já apontada pelos sofistas, a gente vai ter, então, um terceiro momento, que é aquele de Sócrates e Platão. Sócrates pensa já as artes a partir do conceito de imitação, ele não tem uma reflexão muito desenvolvida sobre isso, que nós sabemos é mais dos textos de Platão, mas ele terá, sobretudo, uma visão mais moral, idealizada da arte, que será desenvolvida, sobretudo, em termos próprios, pelo seu aluno Platão, né, que foi discípulo de Sócrates, para quem não sabe. Com Platão é que começa propriamente uma reflexão explícita de caráter mais profundo e filosófico sobre o que seria o fenômeno artístico. E é preciso ressaltar, então, em Platão, duas coisas. Primeiro, ele não considera que a arte seja técnica, ou seja, ele se contrapõe aos retóricos que afirmam que as artes são técnicas. Por quê? Basicamente, por dois motivos. Primeiro, porque ele acredita que uma das fontes do fenômeno artístico é a inspiração. É a inspiração divina. É ela que motiva os artistas e, sobretudo, os poetas a produzirem os seus poemas. E o segundo motivo é um motivo propriamente moral e pedagógico. Quer dizer, a arte ela tem de necessariamente ser ensinável e se pautar em certos princípios racionais, coisa que faltaria à arte na medida em que ela permaneça, em que ela explore a ideia de ilusão. Quer dizer, nessa medida, o Platão vai ter uma visão muito moral da arte, de modo que a arte sempre é pensada como subjugada, por assim dizer, como submetida a certos critérios de um projeto moral e político muito rigoroso. Nesse sentido, ele sugere que se empregue a arte na educação, mas sempre censurando as passagens que são ilusórias, que são absurdamente maravilhosas e que são moralmente condenáveis. E Aristóteles, que foi durante 20 anos
aluno de Platão, e que escreveu várias obras sobre o fenômeno poético, que, no entanto, só permaneceu a poética, que é possivelmente, talvez, a mais profunda, inclusive, ele vai redimensionar a discussão platônica. Ele vai tratar, sim, o fenômeno poético como um fenômeno técnico e vai dar, finalmente, um estatuto todo diferente e vai valorizar a poética como tal, sem submetê-la a certos princípios morais e políticos. Ótimo, muito obrigado. André Malta, então vamos passar diretamente ao nosso personagem de hoje, Aristóteles. Ele fica 20 anos, como o Vicente disse, na Academia Platônica, passa um tempo como tutor do Alexandre Magno, e depois vai criar o seu próprio centro de estudo e pesquisa e vai estar produzindo em todas as áreas do conhecimento, biológicas, questões cosmológicas, física, ética, política, e entra esse problema da poesia, né? E como que quais são as motivações do Aristóteles? Como é que esse projeto de escrever um livro sobre literatura entra dentro do projeto aristotélico, de um projeto maior do Aristóteles? Eu acho que a gente pode tentar apontar aqui alguns elementos gerais que ajudam a situar, né, um leitor que não conhece muito bem o texto, nunca leu a Poética, leu alguma vez só, não se aprofundou no estudo, para a gente entender exatamente, a partir do que o Vicente falou, o que ele está querendo propor lá de tão inovador. O primeiro elemento fundamental, então, é que se trata de uma sistematização, né, de critérios objetivos para se criar um texto literário. Não se trata de qualquer texto literário, nem de um texto literário geral, abstrato. Ele está preocupado especificamente com a produção teatral. E a gente tem indícios de que se trata, além do mais, de uma obra incompleta. Ele escreveria um livro, que é o que chegou até nós, sobre a tragédia, e um outro sobre a comédia. No final das contas, então, efetivamente, a Poética é, para a gente, um tratado sobre a tragédia. Muito mais do que um tratado sobre a poesia em geral, é um tratado sobre a tragédia. Então, esse é o primeiro elemento fundamental. O segundo é deixar claro, ao contrário do que seria também, eu imagino, a expectativa da maioria, que não se trata de uma obra propriamente de crítica literária. É curioso a gente abrir e começar a ler o texto da Poética do Aristóteles e perceber que não há nenhuma consideração detida sobre, por exemplo, estilo, que é um elemento tão importante para a gente hoje na apreciação poética, sobre, por exemplo, construção de personagem em detalhe. Esse é um elemento que está presente lá, mas não é fundamental para ele. E, de maneira mais espantosa ainda, o espetáculo. O espetáculo não é um elemento fundamental na discussão dele sobre teatro e sobre tragédia. Então, em nenhum momento no texto, ele elege algum dos grandes tragediógrafos gregos antigos, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, ou qualquer uma das obras, para ele fazer uma análise detida, né, de determinadas passagens, de determinados personagens. Isso que a gente esperaria num texto hoje de crítica literária, num enfoque mais literário. Por que não existe isso na Poética? Porque exatamente ele está querendo propor a construção do que seria, na visão dele, a mais bela tragédia. Isso é estranho para a gente hoje, mas era natural para ele escrever um tratado sobre poética, imaginando que o elemento fundamental é o fornecimento de diretrizes para a composição do texto, e menos, né, qual seria a avaliação nossa sobre os textos que foram produzidos. Isso dá essa cara muito específica para o texto, né, de uma sistematização, de uma sucessão de critérios, orientações práticas, efetivas, para quem estava interessado em fazer tragédia, em construir uma tragédia. E nenhuma avaliação propriamente dita, né, específica, sobre os elementos constitutivos do caráter poético de uma tragédia. Eu acho, isso para mim é espantoso, né? Como em nenhum momento ele para falar da beleza de um verso do Sófocles, da beleza de um determinado personagem. Isso em nenhum momento é objeto da consideração dele. A razão, então, é essa, porque ele está querendo fornecer, de maneira muito objetiva,
os critérios que para ele são fundamentais para se fazer a mais bela tragédia. É interessante também, na linha do que o Vicente já apontou, e dentro desse espírito, portanto, técnico, o modo como ele desaloja a musa da discussão. Se essa influência da divindade, né, que para os gregos era responsável pela criação poética em geral, no Platão ela representava uma interferência negativa. Eu não faço arte, o meu conhecimento não é técnico, porque eu sou dominado por essa força superior. É interessante a gente ver como no Aristóteles isso desaparece completamente. Eu posso sim seguir essas orientações porque sou eu mesmo que estou fazendo a tragédia. Não há nenhuma força superior que vai determinar o curso da minha criação. Outro dado interessante que a gente encontra e que representa também, como o Vicente também já apontou, uma novidade, é o fato dele não querer buscar essas figuras morais que representam modelos de comportamento. É muito interessante perceber que o herói para ele não deve ser um herói moralmente perfeito. É preciso que haja alguma limitação na forma de ser dele para ele se tornar uma personagem interessante. No final das contas, então, o que a gente tem, na comparação especificamente com Platão, é uma visão muito mais moderna do que a gente chamaria hoje de ficção, né? A construção do texto ficcional, e diante da qual o Platão pode até parecer um pouco ingênuo por imaginar que o leitor, o espectador, aquele que recebe aquela obra, ele tem a possibilidade de ser contaminado, né, pela representação daqueles personagens. O Aristóteles parece que realmente dá um salto, mostrando pra gente que todo mundo tem condição de perceber o valor da representação e tirar daquilo algum ensinamento, muito mais do que simplesmente se identificar e se deixar levar pela representação dos personagens. Isso, de fato, constitui uma grande percepção profunda, né, da criação em geral, e eu diria que é uma herança fundamental nossa, dessa percepção profunda do Aristóteles. Ok, vamos voltar ao Platão em breve, mas então estamos falando de um livro basicamente sobre poesia narrativa, especialmente sobre drama, né? Talvez o nome mais preciso fosse a dramática até do que a poética, porque diversos outros gêneros ficam fora, né? Fernando, eu vou começar aqui a trazer o tema, né, sobre o qual a gente vai se debruçar daqui por diante, da tragédia justamente, né, e vou ler a definição que ele dá no capítulo 6, várias traduções possíveis, mas ele diz aqui: a tragédia é uma representação imitativa de uma ação séria que forma uma unidade de conjunto comunicada em uma linguagem embelecida ou embelezada, encenada e não narrada, culminando por meio da piedade e do terror na catarse das paixões. Então aqui a gente tem vários elementos. Para começo de conversa, esse termo, essa ênfase no caráter imitativo, né? Não só a tragédia, mas de todas as artes. Como desenvolve isso para a gente, então, a questão imitativa pro Aristóteles? Pois é, justamente. Na tradução que você leu, está escrito aí: tragédia é a representação imitativa, né? Esse termo, que está traduzido como representação imitativa, na verdade, em grego, é uma palavra só, que é mimesis, e que a gente traduz por imitação ou por representação. Existe uma dificuldade de tradução aí, não é? E retomando justamente o que o Vicente falou a respeito do caráter moralizante que tem que ter a arte para o Platão, e retomando o que o André falou também da diferença entre Platão e Aristóteles, a gente pode já ver aí uma primeira diferença que existe no tratamento que eles dão para a imitação, tá certo? Para esse termo que foi traduzido como representação imitativa e que em grego é mimesis, né? E eu vou começar, a partir daqui eu vou me referir a ele como mimesis, mas os ouvintes entendam que mimesis pode ser imitação ou representação. Eu vou deixar essa ambiguidade em aberto justamente para a gente não fechar um sentido inequívoco, tá certo? Eu acho que uma das questões interessantes é como é que a gente pode traduzir esse termo, né? E justamente, né, a mímese para o Platão, a mímese tem um efeito nocivo no caráter do espectador, na medida em que você imita um modelo que não é um modelo moralmente válido, tá certo? Então, por exemplo, se você imita ou representa, se você faz a mímese
de um Deus que é um Deus que cobiça uma ninfa, é um Deus que é ganancioso, ou um Deus que, por exemplo, como Zeus, é um Deus raivoso em relação a certas ações que os mortais ou que os outros deuses têm para com ele, não é? A imitação que você faz desse Deus é nociva porque mostra um modelo que não é um modelo a ser seguido pela juventude que está recebendo essa imitação, essa mímese, não é? E então existe aí uma questão da mímese para Platão, que é essa questão da mímese a mímese, ela é nociva na medida em que você imita objetos que são moralmente repulsivos, moralmente repreensíveis, que podem ser repreendidos por causa disso, né? E no Aristóteles, a mímese ganha uma outra conotação, tá certo? Quer dizer, a mímese já não é mais imitação de um certo modelo, já não é mais a representação de uma certa personagem, mas como você leu na sua tradução aí, a tragédia é a mímese de uma ação, né? E me parece que o grande salto do Aristóteles em relação ao Platão é justamente entender que o objeto da mímese não é exatamente aquele personagem que está sendo imitado, não é exatamente aquele modelo que pode ser bom ou ruim, mas é justamente você imita uma ação. E quando você imita uma ação, quando você representa, imita essa ação para o público, né? Você faz o público se engajar naquela história e se identificar emocionalmente com o destino do personagem, né? Me parece que, então, assim, uma primeira diferença importante entre Platão e Aristóteles é essa, né? Que o Aristóteles consegue discernir com precisão ali qual que é o objeto da mímese e como é que funciona a representação dramática na alma do espectador. O Vicente falou que a arte é psicogógica, tá certo? Que ela mexe a alma do espectador, né? E o Aristóteles contempla isso de maneira positiva na tragédia, né? Se para o Platão a mímese de maus objetos é nociva, né? Ele tem uma concepção moralizante da arte. Para Aristóteles, não. Você pode imitar objetos que, inclusive, não são bons objetos de imitação, que são moralmente repreensíveis, mas se você se engaja naquela representação, se você age com simpatia em relação àquele personagem, simpatia no sentido de que você tem o mesmo patos que aquele personagem, né? Não é que você gosta dele, mas se você tem a mesma paixão que move aquele personagem, se você entende a paixão, aquilo lá é como se você estivesse vivendo aquilo também, tá certo? E isso tem um efeito catártico, purificador, na medida em que você sofre por aquele personagem e depois você vê e se regozija ou padece com o destino final daquele personagem, né? Por exemplo, você tem lá o Édipo Rei, que era considerada a grande tragédia para Aristóteles, né? Era o modelo de tragédia para ele, né? O Édipo Rei do Sófocles. E você tem lá o Édipo Rei que está procurando livrar Atenas da peste. Ele é o rei de Atenas, né? E vê o povo sofrer e quer livrar a sua cidade da peste, tá certo? E você embarca nessa história, você se compadece, você simpatiza com essa atitude do Édipo e vai vivendo aquelas emoções que ele vai vivendo ali também, e depois você também sente a piedade e o temor, né, pelo destino do Édipo, né? E para o Aristóteles, a piedade e o temor são as duas emoções básicas da tragédia, né? Que é o medo que você sente pelo destino do personagem, né? A expectativa que você sente pelo destino do personagem, e depois, quando o personagem não consegue encontrar não consegue alcançar o seu objetivo, né? Você sente piedade pelo fato de que ele não alcançou aquele objetivo, né? A gente tem que perceber também que, diferentemente das nossas ficções, que hoje em dia sempre acabam bem, não é isso? Para Aristóteles, a boa tragédia sempre acaba mal, não é? Então me parece que existe essa primeira diferença, assim, essa sintonia fina do Aristóteles em relação ao objeto de imitação, né? Eu acho que isso daí é bastante peculiar, típico, importante, como herança aristotélica do tratamento da tragédia. André?
Eu acho que é importante esclarecer, a partir do que o Fernando disse, que apesar de haver esse deslocamento, então, na poética do Aristóteles, do efeito que era tão importante para o Platão, que efeito essa obra vai causar sobre a plateia, e para o Platão, em geral, esse efeito era negativo, da maneira como a tradição tinha se constituído. Então, o fato dele deslocar isso, o Aristóteles, para a questão da composição, o importante é como construir tecnicamente essa obra, isso não faz com que ele desconsidere, como o Fernando mostrou, o efeito como algo que tem que estar previsto nessa construção. Isso também é um elemento, eu diria, estranho para a nossa sensibilidade hoje. Não só você fornecer técnicas concretas ou critérios específicos para a criação de uma obra, mas você também imaginar que você pode prever o efeito que isso vai produzir. E isso faz parte ainda do universo do Aristóteles, numa concepção completamente diferente da do Platão, mas para ele também era fundamental determinar não só o critério de construção da obra, mas o que essa obra assim construída vai produzir no seu leitor, no seu espectador. Então vamos começar a distinguir um pouco esses critérios. O Aristóteles faz isso de uma maneira muito sistemática, Vicente. O Fernando já disse que a imitação é da ação, isso faz com que o enredo tenha um papel muito importante na construção do drama. E quais são os outros elementos que, segundo Aristóteles, tem que constar num drama para que ele seja bem sucedido? Bom, o Aristóteles, muito sistematicamente, divide a tragédia em 6 partes, quer dizer, ela seria constituída de 6 partes. Eu vou falar em ordem decrescente de importância. A primeira parte é a ação, a segunda é o caráter, ou seja, o tipo moral e psicológico de cada personagem. A terceira é o pensamento, ou seja, é aquilo que cada personagem expressa e como ele expressa. A quarta parte é a elocução, que consiste na linguagem metrificada. Isso é muito importante, porque é muito diferente do nosso contexto. As falas e mesmo as intervenções do coro eram sempre em linguagem artificial, metrificada. E inclusive, muitas partes eram cantadas e com música, com acompanhamento musical. Inclusive, a quinta parte que ele define é propriamente a música, né? E a sexta parte seria o espetáculo. O que ele chama de espetáculo não é o que nós chamamos. Nós chamamos normalmente de espetáculo o show em si, por assim dizer, né? Mas o espetáculo tem um sentido bem literal aí. É a parte cênica, é a parte da indumentária e a parte da maquiagem. Essas são as 6 partes, né? Ação, caráter, pensamento, elocução, música e espetáculo. Mas ele insiste muito na prevalência da ação. Ela é que é essencial a uma tragédia, né? Você pode ter tragédias que careçam dos outros elementos, mas jamais uma tragédia que careça de ação. Isso careçam, ao menos em certa medida. Ele até fala que é possível ter tragédia com personagens aos quais falta uma certa definição do caráter, mas não em que falte ação. Portanto, a ação é o que dá a unidade da tragédia. Como elemento essencial, ela é que dá a unidade. E a velha lição que nós aprendemos de uma maneira um tanto banal na escola, segundo a qual toda narrativa deve ter começo, meio e fim, ela é classicamente colocada por Aristóteles na poética. No entanto, não de uma maneira banal. O que ele diz é o seguinte, que a ação da tragédia ela deve ter um evento inicial que, para se colocar, não necessita ser decorrente de qualquer outro, ou seja, é preciso criar uma situação que faça sentido por si só, e da qual naturalmente pode-se narrar outros fatos que decorrem dessa situação inicial de modo, por assim dizer, natural. Ele fala que toda ação na tragédia ela tem que estar encadeada por 2 princípios. O princípio da verossimilhança
e o princípio da necessidade, de um dos dois. É isso que torna orgânica a passagem de uma ação para outra e que dá coesão à tragédia. E, finalmente, então você teria um começo, um meio, mas tudo tendo que ser, os fatos do começo e do meio da narrativa tendo que ser encadeados por necessidade ou verossimilhança, e, finalmente, uma conclusão que retoma o drama, né, o dilema colocado já na situação inicial, no início. Então, existe uma solução no final. Certo. E, André, nós estamos falando aqui de aspectos formais, e essa ação que vai estar sendo representada tem que gerar piedade e terror. E não pode nem ser só piedade e nem ser só terror, tem que ser efetivamente as duas, né? E isso gera o que ele vai chamar de catarse, né? Vamos entrar nesse ponto agora, a não ser que você queira fazer mais alguma coisa. Não, eu queria fazer um comentário, porque na formulação original da poética, quando ele fala especificamente dessa questão da unidade citada pelo Vicente, a coisa parece um pouco banal e rasteira, porque ele diz que... É engraçado o trecho, os alunos dão risada quando a gente lê, porque ele diz que o começo é aquilo que não tem nada antes, o meio é o que vem depois do começo, o fim é o que vem depois do meio, e depois do que não tem nada mais. E dá essa impressão, então, de que as coisas poderiam ser soltas, mas é o contrário disso. Quando ele está fazendo essa formulação, ele está indo muito além disso, como o texto, né, no seu conjunto mostra para a gente, e apontando para a gente como essas partes têm que ter um nexo de causalidade, né? Elas estão diretamente interligadas entre si para criar esse corpo orgânico. Esse é o elemento fundamental, eu diria, de toda a concepção poética do Aristóteles. Isso que determina. Sem isso, não há chance de beleza para ele, né? A mais bela tragédia não pode ser feita sem que ela respeite essa regra fundamental. E aí, então, daí decorre, né, dessa estrutura central, ele tira os outros elementos que vão ajudar a enriquecer essa estruturação de modo a produzir o efeito desejado. Acho que o Fernando talvez pudesse falar melhor sobre esse efeito específico destacado por ele de terror e piedade como sendo fundamental. Se me permite uma pequena parte... O Vicente fala. Uma pequena parte apenas para corroborar a fala do André, e lembrando um lugar comum sobre a poética, que é a condenação do Deus ex machina, né? O que é o Deus ex machina? Era uma intervenção divina na ação que resolvia a ação. E esse Deus, ele se apresentava no palco dentro de um cesto, de uma geringonça, que fazia com que um personagem representando o Deus interviesse na ação e resolvesse uma história que estava, digamos, sem saída. O exemplo clássico é o final da Medeia, quando Medeia, após matar os próprios filhos, vingando-se do marido Jasão, que a havia traído, precisa fugir, mas não tem como fugir do palácio. Nesse momento, então, intervém o deus Apolo e a leva em sua carruagem solar. É uma intervenção absolutamente abrupta, inesperada, que não veio, que não foi que não se espera e que não é verossímil e que não é necessária a partir do que aconteceu antes. Então ele critica muito essa intervenção do Deus ex machina. Vejam, como disse o André, não é tola a passagem, a doutrina do começo, do meio e do fim. Só isso. A gente tem que... É interessante você estar falando que os alunos riem dessa passagem daí, porque quando eu li essa passagem eu falei assim, bom, esse cara ou é um gênio ou é um idiota, tá certo? O Aristóteles, né? Ou ele é um gênio idiota, sou eu que não estou entendendo, ou ele é idiota e o gênio sou eu que estou recriminando ele. Mas na verdade ele é o gênio, eu espero não ser tão idiota assim. Exatamente, né? Mas em relação... Veja, porque é interessante, porque o Aristóteles, ele é um terreno árido, tá certo? Mas se você cava um pouco, ele se mostra muito fértil, né? E você tem que conseguir entender ele, né? Veja,
como a coisa é amarrada, porque ele fala assim, do temor e da piedade, né? Do medo e da piedade, e essas são as duas emoções que estão ali colocadas na tragédia, né? E assim como ele tem uma definição de tragédia, ele também tem uma definição de medo e tem uma definição de piedade, tá certo? Para ele, o medo é a expectativa de um mal futuro. E quanto maior for o mal e mais próximo você estiver do mal, maior é seu medo. E a piedade é o sentimento de compaixão pelo destino de alguém que merece, que recebe o mal imerecido, tá certo? Ele tem uma definição muito precisa de medo e piedade, tá, né? Então, veja, e aí a coisa se encaixa de uma maneira talvez um pouco sistemática, mas que eu acho muito elucidativa, quer dizer, porque se você tem que provocar a expectativa de um mal futuro no espectador, tá certo? As ações, elas têm que apontar para esse mal futuro, não é? Você tem que ver lá na frente, você tem que prever que lá na frente o Édipo vai descobrir que o assassino que ele está procurando é ele próprio, tá certo? E quanto mais perto você chega desse ponto, maior a expectativa, maior o medo que você sente pelo destino do Édipo. E quando o Édipo reconhece que ele é o assassino que ele está procurando, você tem uma piedade. A piedade emerge, porque você se compadece do mal imerecido que o Édipo, do qual o Édipo foi vítima, né? Ele é um joguete ali nas mãos dos deuses, tá certo? André? É até engraçado, porque parece que o Sófocles leu Aristóteles, né, para compor o Édipo Rei. O Sófocles viveu no século anterior, claro, não podia conhecer as regras determinadas pelo Aristóteles, mas a sensação que a gente tem, lendo, né, e qualquer um pode ler numa tradução, numa boa tradução, o Édipo Rei do Sófocles, é exatamente essa, né, de como a ação progride com rapidez. Cada uma das partes da peça leva necessariamente e verossimilmente, né, seguindo as regras da verossimilhança, à parte seguinte. Lendo a peça, portanto, a gente percebe de maneira muito clara esse efeito de uma boa construção, em que nada está faltando. Você não pode, o Aristóteles chama a atenção para isso também, você não pode suprimir nenhuma parte da peça, porque a peça desmonta. A peça bem feita, estruturada de maneira unitária, ela desmonta se você tira qualquer uma das partes dela. E é exatamente isso que a gente percebe no Édipo Rei. A peça foi tão bem montada, né, que tudo ali é absolutamente indispensável. E ela alcança exatamente esse efeito do qual o Fernando estava falando. Ela produz esse pavor, ela produz esse compadecimento, tudo isso em relação, claro, à figura principal, que é o Édipo. E mais importante ainda é a gente destacar que esses personagens tradicionais da tragédia são personagens nobres. O Aristóteles percebia que a identificação podia se dar não exatamente por você ter aquela mesma condição, ser nobre como Édipo, ser uma figura real, é pela identificação, né, como condição humana. Todos os homens não estão sujeitos necessariamente àqueles eventos pelos quais o Édipo passa, mas ele sente, né, que o infortúnio, o mal que pode acometê-lo subitamente, o sofrimento, isso tudo faz parte da nossa existência. Mas o que significa, Vicente, dizer que essa visão do infortúnio do personagem purifica o espectador? Ele sai... Como que o espectador entra no teatro e sai? O que acontece ali? Bom, é interessante que essa pergunta venha no final, porque essa questão certamente mais fértil de toda a história de recepção da poética. Essa é uma questão em aberto, que é a questão a respeito do que significa catarse, o que é essa catarse. Eu vou apresentar aqui uma leitura. Antes, só remontando ao que o André e o Fernando acabaram de dizer, a respeito da identificação entre o público e o personagem, de uma identificação que causa, perante o desfecho trágico, piedade e temor, lembrar algo que o André já mencionou rapidamente, que é o seguinte: o Aristóteles insiste que o personagem deve ser uma pessoa de caráter mediano, nem excessivamente virtuosa, nem excessivamente cheia de vícios,
Justamente por quê? Porque se trata de um personagem intenso, como a grande maioria do público, e com o qual o público, portanto, pode se identificar. Mesmo que o sujeito que esteja assistindo seja um mero cidadão que não tem ascendência aristocrática, ele pode se identificar com Édipo. Por quê? Porque, em termos do caráter, ele é semelhante. Ele é um homem no jogo entre o vício e a virtude, que é o jogo de toda e qualquer ação humana. Bom, quanto à questão da catarse ou da purificação, que nós poderíamos traduzir muito bem catarse por purificação ou purgação, sobretudo a partir de uma tradição que vem, por exemplo, dos românticos alemães do século XIX, sempre tendeu-se a ler essa ideia, esse conceito aristotélico, de um ponto de vista moral. Ou seja, observando no personagem o sofrimento trágico, as pessoas se alimentariam dentro de si valores morais importantes, que remontam à nobreza humana e que de uma certa maneira estão espelhados ali no destino do personagem. Posteriormente, verificou-se que esse termo tem um sentido mais médico, o que é bem razoável no contexto da obra do Aristóteles, que era filho de médico, conhecia a medicina e talvez o maior biólogo que a humanidade já produziu. E hoje em dia, a leitura mais aceita é a de que o despertar desses sentimentos no público através da identificação com o herói trágico promove, na verdade, uma espécie de equilíbrio, de balance, estimula, mas numa medida tênue, esses sentimentos que são sentimentos muito importantes para a saúde e mesmo também para a formação moral do sujeito. Mas insiste-se, sobretudo hoje, no caráter propriamente físico e menos moral do que seria essa catarse, essa purificação. Mas é uma questão em aberto, polêmica. André? Para resumir, seria como se a gente dissesse, sendo platônico, que uma mulher que lê Madame Bovary, para o Platão, ela viraria uma adúltera, porque ela receberia essa má influência. Nessa leitura negativa do Aristóteles, vendo de maneira ainda moral a catarse, seria mais ou menos como se a mulher, lendo Madame Bovary, nunca se tornasse adúltera, porque ela aprenderia a partir daquilo que a Madame Bovary, a personagem, viveu, o que ela não deve viver. Hoje, então, como o Vicente apontou, a gente pode chegar numa leitura um pouco menos contaminada por essa visão moral, que certamente é o que está mais próximo da formulação técnica do Aristóteles. Ok, e eu vou propor aqui nos últimos minutos que a gente tem para se falar um pouco do legado, né? Muito rapidamente, claro, mas, André, quais são os pontos importantes da repercussão da poética ao longo da história da cultura ocidental? Bom, a gente sabe que com o Renascimento as obras clássicas foram retomadas, né, e se tornaram uma grande referência. Não foi diferente com Aristóteles, com a sua poética no âmbito literário. Uma obra fundamental que determinou essa recepção do Aristóteles a partir do século XVI foi a poética do Escalígero. Escalígero foi um leitor atento do Aristóteles e, ao mesmo tempo, produziu ele próprio a sua poética, e a junção, né, da poética do Aristóteles com essa visão imposta pelo Escalígero determinou o que a gente pode chamar assim, de um cartesianismo literário, que foi fundamental, por exemplo, para o teatro francês do século XVII. Essa ideia tão importante que a gente destacou aqui da unidade de ação se transformou em unidade de ação, unidade de tempo e unidade de lugar, como se isso estivesse no Aristóteles. A gente sabe que o que está no Aristóteles é a unidade de ação, mas não a unidade de tempo e lugar. Mas viraram leis férreas, por exemplo, para o teatro francês no século XVII. Então foi uma exacerbação, né, desses critérios rigorosos e racionais a ponto de deturpar o que estava previsto lá no Aristóteles. É interessante ilustrar isso mostrando como o Homero, que é uma referência importante dentro da poética, porque
seria um autor que respeita a unidade, que serve de modelo para a construção unitária, ele passa a ser condenado nesse ambiente, por exemplo, de língua francesa, né, em que predominava esse cartesianismo, como um autor que não tinha unidade. E eles se apoiavam, supostamente, no Aristóteles para condenar a falta de unidade do Homero, quando no Aristóteles, originalmente, a gente vê na Poética, o Homero representa a unidade. Isso, então, eu diria que basicamente a partir do século XV, séculos XVI, XVII e XVIII. Depois, no século XIX, eu diria que o Aristóteles se transforma um pouco numa visão que tem tudo a ver com o tempo, né, com essa época científica, né, de lógica literária. Então é preciso estabelecer uma unidade lógica, sequencial, que também acaba violentando a formulação aristotélica, porque ela ganha outras cores, né, e está a serviço de um outro interesse. E finalmente, chegando no século XX, eu acho que dá para dizer que a gente se tornou, especificamente no âmbito da literatura, anti-aristotélicos. Nós não respeitamos mais o Aristóteles, né? A possibilidade de você construir um romance desfazendo a unidade, ou a falta de unidade servindo como elemento central, estruturador do romance, é uma grande opção, é uma opção interessante hoje para as nossas narrativas. E, nesse sentido, então, elas são muito contrárias ao que o Aristóteles formulava. Mas não é isso necessariamente que acontece em outras áreas, quando a gente sai da literatura, indo para o cinema, para o teatro. Vicente e Fernando, eu pediria que vocês concluíssem agora, em questão de minutos, o que existe de singular, né, nessa obra do Aristóteles e também como ela ajuda a gente hoje, né, a compreender melhor os dramas encenados, os dramas da vida e a experimentar ou apreciar o belo. Eu acho que o Aristóteles ele foi o primeiro que enxergou ali como é que se deve estruturar uma narrativa, e eu acho que isso serve para a gente ainda, né? As narrativas, pelo menos as narrativas assim, que a gente vê no cinema, que a gente vê nas novelas, que a gente vê nos quadrinhos, por exemplo, são sempre uma certa busca do herói por um certo objetivo, não é? E a gente sempre espera que ele alcance esse objetivo, e nós nos regozijamos quando o objetivo é alcançado, e nós sofremos quando esse objetivo não é alcançado também. Então, a observação aristotélica a respeito da unidade da ação, do temor e da piedade, ainda estão, em algum sentido, válidos para as nossas narrativas hoje em dia, né? Olha, eu concordo, né, com o que o Fernando acabou de dizer, e eu diria que a leitura da Poética não faz sentido sem que se leiam também as obras nas quais ele se baseou para fazer o livro, que seriam as principais tragédias dos 3 grandes tragediógrafos gregos, mas também Homero e assim por diante. O que é palpitante, emocionante na leitura desse livro é perceber nele aquela que é possivelmente a primeira obra que entende a arte como arte, segundo as suas leis próprias, e é curioso que ele tenha feito isso lidando com o drama, que é a ação humana, e que, portanto, baseia-se num princípio de liberdade. Então, entender que a representação das ações humanas tem esse pressuposto da liberdade como fundamento, é algo que, na minha opinião, está muito claro como pressuposto do livro e que torna a sua leitura ainda mais interessante. Obrigado, Vicente. Por hoje é só. Obrigado, Fernando Gazzoni. Obrigado, André Malta. Obrigado por ouvir.